Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Grande Debate comigo, Juliana Lopes, com a jornalista e ex-senadora Ana Amélia Lemos e o comentarista José Eduardo Cardoso. Vamos usar o primeiro tema. A Polícia Federal adotou a reciprocidade e retirou a credencial de um policial americano que atuava no Brasil e tinha acesso a bancos de dados. É uma apuração da analista Jussara Soares. A informação foi confirmada pela PF em um comunicado publicado nas redes sociais. A medida foi tomada depois dos Estados Unidos pedirem a saída do delegado brasileiro Marcelo Ivo Carvalho, sob a alegação de que ele teria monitorado, de forma irregular, o ex-deputado federal Alexandre Ramagem. Carvalho, que atua como oficial de ligação com o ICE, o Serviço de Imigração do país, já retornou ao Brasil. Ramagem, vamos lembrar, foi preso na semana passada, teve o visto cancelado pelo ICE e foi solto 2 dias depois. O governo brasileiro afirma que ainda não foi informado, oficialmente, nem sobre o motivo da soltura de Ramagem, nem sobre razões que levaram o cancelamento da permanência do delegado brasileiro Marcelo Ivo nos Estados Unidos. Procurada, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil não se pronunciou sobre a retirada da credencial do policial americano. Vamos então ao debate. Acardôso, começando por você, qual deve ser o impacto dessa reciprocidade contra os Estados Unidos? Olá, Juliano. Olá, Ana Amélia. Olha, eu acredito que a medida que o Brasil tomou é rigorosamente correta. Claro. Que impacto teria? Os Estados Unidos vai reclamar de que nós agimos da mesma forma que eles agiram? É um nonsense, ou seja, é uma falta de razoabilidade esse tipo de coisa. Veja, o que os Estados Unidos fez, à primeira vista, é inaceitável. Havia um protocolo firmado entre os países, um documento jurídico firmado entre eles, que estabelece oficiais de ligações que atuam na integração das polícias dos dois países. Esse policial brasileiro atuava junto aos órgãos competentes dos Estados Unidos da América, junto ao ICE, cuidando dessas questões migratórias. Subitamente, após ter sido preso o senhor Ramagem, que é um foragido da justiça brasileira, os Estados Unidos da América, unilateralmente, descumprindo o acordo que foi firmado. Por quê? Porque o acordo diz que tinha que ter um aviso prévio, esse aviso prévio não ocorreu, simplesmente cassou as credenciais dessa autoridade brasileira para atuar nos Estados Unidos. Ora, o que pode fazer o Brasil diante disto? A não ser dizer, olha, eu quero explicações do porquê isso aconteceu, mas, diante da situação, inclusive de ofensa aos nossos protocolos, porque não fomos sequer avisados previamente que isso ia acontecer, caço também as credenciais de um policial dos Estados Unidos da América que desenvolve atividades correspondentes, análogas à que o policial brasileiro desenvolvia. É a ideia da reciprocidade, que entre países soberanos deve efetivamente estar colocada. Um país que, ao ser atingido na sua situação, como foi o Brasil, e por que atingido? Porque havia um acordo entre Brasil e Estados Unidos, e não reage, e não age na mesma dimensão do que fez o ofensor, é um país tutelado, é um país que não faz prezar e não faz honrar a sua soberania. Ou seja, eu não quero, como brasileiro, que o meu país seja subserviente a nenhum outro. Nós somos soberanos. Gostemos ou não gostemos do governo que nós temos aqui, nós somos um país soberano. E, portanto, o Brasil não pode aceitar, sem nenhuma reação, a postura feita pelos Estados Unidos da América. Em especial, porque não tem nenhuma explicação. Se houvesse alguma explicação demonstrando que este policial infringiu regras, teve má conduta, se ele descumpriu os protocolos, muito que bem, haveria razoabilidade e o Brasil substituía esse policial por outro. Mas não, sem sequer o aviso prévio previsto no documento que regulava a relação entre os dois países, os Estados Unidos, por razões cada vez mais nítidas, políticas, porque Ramagem é ligado a Jair Bolsonaro é de extrema-direita, a extrema-direita mundial dialoga e faz parte da extrema-direita, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Exatamente por isso, eles simplesmente retalharam o Brasil. Quer dizer, uma coisa que é absolutamente inaceitável, repito, entre países soberanos. O que o Brasil tem que fazer? Ser altivo. Ah, fizeram conosco? Faço com você também. Esta é a situação que o direito internacional sempre prestigiou.
Países que não agem desta forma são países subservientes, são países que se ajoelham. E o Brasil não é um país cujo povo vai admitir ficar de joelhos a nenhuma potência estrangeira. Ana Amélia Lemos, bem-vinda, boa noite. Qual deve ser o impacto dessa reciprocidade? Boa noite, Juliana. Boa noite, José Eduardo, os nossos espectadores do Grande Debate. Eu acho que o governo moderou nessa situação. Por quê? Retirar as credenciais. A Polícia Federal retirou a credencial do policial americano que operava no Brasil nas mesmas condições que o policial brasileiro da Polícia Federal operava nos Estados Unidos junto à área de imigração. Retirar a credencial é tirar o crachá do funcionário americano. Expulsão não é uma reciprocidade. O policial brasileiro já está de volta, ele foi enviado para o Brasil. Então, não houve, a rigor do que está escrito pela decisão da Polícia Federal, uma reciprocidade. Houve eu acho que um cuidado do Itamaraty, do governo, é de não criar muito problema nesse caso. Até porque o caso do Ramagem, o policial brasileiro pode ter extrapolado as funções ao invadir ao Centro de Informações do ICE, que é o órgão encarregado da imigração, para obter informações e fazer a vigília onde chegava a mulher do Ramagem, para ir para identificar e prender. E foi o que aconteceu pelo ICE, que logo depois mudou de atitude, porque essa operação parece que não estava combinada com os russos, ou seja, não estava combinada com a Casa Branca. O ICE estava operando do ponto de vista policial, não político, e a Casa Branca tinha uma outra visão. Até porque o Ramagem, delegado e ex-deputado federal, com pedido de asilo político nos Estados Unidos. E esse pedido de asilo não foi ainda apreciado pelo governo americano. Então, esse detalhe acho que é importante e precisa ser avaliado do ponto de vista da decisão tomada não pelo próprio governo brasileiro e pelo governo dos Estados Unidos ao mandar de volta o policial que já retornou ao Brasil. Então, acho que nesse ponto valeu mais diplomacia do que ameaças de fazer reciprocidade ao pé da letra, e a que era mais conveniente na relação bilateral com os Estados Unidos, nesse caso, que envolve mais interesses políticos do que propriamente do direito internacional. É isso. Falando sobre diplomacia, Cardoso, a expulsão desse delegado pode ser lida como um aceno dos Estados Unidos a Alexandre Ramagem e ao grupo do entorno de Ramagem, né? Os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente. Veja, em primeiro lugar, acho que a Ana tem razão numa situação que é a seguinte: a Polícia Federal, ela simplesmente descredenciou, mas deixou claro que caberia ao Itamaraty tomar as outras medidas. Ou seja, se for o caso, como a pessoa não tem mais credenciamento, ela pode ser expulsa porque não tem razão de estar no Brasil. Mas o Itamaraty também, corretamente, aguarda a explicação do governo dos Estados Unidos da América. Ele não vai atropelar. Por que vocês fizeram isso? Claro, embora já de antemão tenha uma violação, os Estados Unidos não ter previamente informado ao Brasil que faria isto. Então já está uma violação de procedimento. E por essa violação de procedimento, o que acaba fazendo a Polícia Federal é descredenciar numa situação de reciprocidade. Agora, nós vamos expulsar este americano? Vamos aguardar as informações que os Estados Unidos da América vai fazer. Ele não tem, talvez, mais condições de permanência no Brasil por não estar exercendo nenhuma situação funcional. Então, será inexorável que ele seja convidado, digamos assim, a se retirar do Brasil, utilizando uma linguagem absolutamente diplomática. Evidentemente, eu não sei se isto é um aceno, eu não sei até que ponto a Casa Branca trata com relevância a família Bolsonaro. A impressão que eu tenho é que não, que isso é mais alguma amizade dos escalões inferiores, né? Nós vimos lá quantas vezes a família Bolsonaro tentou tirar uma fotografia com Trump e não conseguiu, passando inclusive situações constrangedoras, desde a posse
de Donald Trump. Esse tipo de situação, que também passa por aquela arrogância de Eduardo Bolsonaro, dizendo que, olha, nada do Brasil passa a não ser por mim aqui dentro, acabou ensejando uma situação de absoluta patetice da parte dele, quando o Donald Trump passa por cima de qualquer coisa e fala, olha, gostei do Lula, vamos recuar, vamos fazer, quando, na verdade, ele sentiu, mais uma vez, que tinha sido levado a uma atrapalhada com as sanções que aplicou ao Brasil. E a postura altiva do governo brasileiro, obviamente, colocou os Estados Unidos numa posição de ter que criar uma saída e saiu, passando por cima da família Bolsonaro. Nesse caso, talvez uma coisa de escalões inferiores, eu não acho que essa questão tenha passado na mesa do Donald Trump, sinceramente falando, né? No meio de uma guerra, que ele está numa situação dificílima, lá alguém acha que vai se discutir essa questão do ramagem, não, isso aí passou pelos escalões que são vinculados à extrema-direita, que são vinculados ao Jair Bolsonaro, então eles estavam lá pedindo, pelo amor de Deus, não mandem ele embora. Então isso foi feito uma situação para soltar, tinha que dar uma justificativa, aí afasta o policial brasileiro, talvez até esperando que o Brasil fosse, deixa para lá, não vamos fazer nada. O Brasil agiu como tem que agir. Mais uma vez, agiu de forma soberana, correta, cautelosa na perspectiva de que os Estados Unidos ainda em tese podem informar alguma coisa. Não acho que vai informar nada. Ele não tem o que informar, possivelmente. Um oficial de ligação trabalha dentro da unidade policial, mexe com informações sigilosas, como os policiais dos Estados Unidos da América também fazem no Brasil. Ou seja, não diria que houve aparentemente, nenhuma violação do policial brasileiro. Ele estava lá verificando quem estava ilegal. Eu tenho um foragido brasileiro que está ilegal, o ICE mesmo se mobiliza diante dessa informação, se monitora, se faz e pronto, se resolve o problema. Só que aí alguns escalões lá da Casa Branca para atender aí a família Bolsonaro, para não ficar mais constrangida do que já ficou ao longo de todo esse processo, faz esse tipo de situação que é inaceitável numa relação entre países soberanos. Aliás, o governo Trump é isso, ou seja, é um governo errático, um governo lunático, chamemos assim, né? Aparentemente pode ter uma estratégia nessa dimensão errática ou lunática, mas são estratégias que em si efetivamente estão levando os Estados Unidos ao desastre. A situação de popularidade de Donald Trump nos Estados Unidos é péssima. Nós temos visto isso, né? Acho que só a extrema-direita, a extrema trumpista direita, nem a extrema-direita todos os Estados Unidos apoia mais Trump, mas os trumpistas mais diretamente que apoiam e os bolsonaristas no Brasil. Olha, fora isto, eu acho que eu não estou vendo mais nenhum tipo de apoio. Nem mesmo a extrema-direita da Itália está concordando com aquilo que ele faz, né? Aliás, um grande pé frio, Juliana, o nosso amigo Trump, que vai na Hungria defender lá o seu candidato à extrema-direita, ele perde as eleições. Mas seja como for, essa é a verdade. Ou seja, não acho outra coisa que não seja a rigorosa correção do que o Brasil fez. E vamos aguardar que os Estados Unidos façam alguma coisa. Sinceramente, eu acho que ele vai silenciar. Victor Orbán, né, foi apoiado pelos Estados Unidos. Apoiado e defenestrado pelo povo. E não venceu. Ana Amélia, podemos falar ou não sobre aceno norte-americano a Alexandre Ramagem? Acho que não será surpresa, Juliana, se brevemente a Casa Branca conceder o asilo para o Alexandre Ramagem. Acho que o jogo é este, então é só aguardar essa decisão. E aí cabe a pergunta: o que o governo brasileiro fará se for concedido esse asilo ao deputado Ramagem pela Casa Branca? Essa é a grande questão. E talvez isso seja a decisão que seja mais previsível correr diante dos fatos que aconteceram em relação à expulsão do policial brasileiro retornado ao Brasil pela Polícia Federal, exatamente pelo governo americano, pela atuação que ele estava tendo lá na investigação do Ramagem para identificá-lo e ser preso pelo órgão americano. O detalhe é esse: foi o ICE que prendeu o Ramagem, mas pela informação fornecida pelo representante da Polícia Federal, que operava nos Estados Unidos dentro de acordos bilaterais. Então, isso está claro. Agora, até quando foi, até que limite foi da atuação desse representante da Polícia Federal no território americano em relação à identificação do Ramagem, onde estava tudo, para seguir a mulher dele quando chegou
chegou nos Estados Unidos, tudo isso é questão técnica para explicar que ele tenha ultrapassado, eventualmente, os limites operacionais permitidos nesse acordo. Mas aí também não está bem esclarecido por nenhuma das partes, nem pelo Brasil, nem pelos Estados Unidos. Apenas o representante da Polícia Federal já está de volta e o Brasil descredenciou o funcionário americano que está homólogo no Brasil, desempenhando as mesmas funções que fazia o policial brasileiro em Washington.